Olá a todos meus irmãos e a paz do Senhor, que todos tenham um excelente e abençoado dia. A todos que estão chegando agora, o meu canal é sobre devocional. Todos os dias eu trago aqui a devocional do dia. E hoje a devocional do dia se encontra no livro de 1 João, capítulo 4. E a devocional é para a reflexão do nosso dia, né? Uma palavra para que a gente possa meditar nela durante o nosso dia e refletir sobre ela. Capítulo 4, versículo 1 de 1 João, primeira carta de João, diz assim: Amados, não criais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aqui fala dos falsos espíritos, né, das falsas doutrinas e dos falsos ensinamentos que hoje está tendo muito por aí, né? A gente tem que ter muito cuidado com os ensinos que estão sendo dados por aí, com muitos, né? Não todos, muitos são verdadeiros, muitos são ensinos de Deus, mas existem os falsos ensinos que são guiados pelos falsos espíritos. Todo o ensino vem, por trás dele vem um espírito. Se for de Deus, é o Espírito de Deus que está guiando aquela pessoa que está falando a palavra. Se não for de Deus, é um espírito enganador, enganando as pessoas. Muitos vêm aí falando em nome de Deus, falando a palavra de Deus, mas não são de Deus. São falsos espíritos, são enganadores, querendo enganar as pessoas. Por isso que a gente deve estar sempre meditando na palavra e lendo a palavra para ver se os ensinos que muitos passam são verdadeiros. A importância da leitura da palavra, da meditação na palavra é enorme. Isso é para a gente não ser enganados. Isso serve para nós não acreditar em falsas doutrinas. Quando eu me converti, eu acreditava em tudo. Todo mundo que falava de Deus para mim era de Deus, pois eu acreditava, era recém-convertida. Então, para mim, todos que falavam de Deus realmente eram dele. Mas a partir do momento que eu comecei a ler a palavra, eu comecei a conhecer realmente a verdade, eu comecei a ficar criteriosa. Eu não acredito mais em tudo que falam, porque muitos pegam várias partes da Bíblia e modificam verdade que está na Bíblia, mas eles mudam o ensino, eles levam para o lado que eles querem, eles levam para o lado que eles falsificam e enganam as pessoas, eles mudam a verdade. Então, essa é a importância da gente ler a palavra de Deus, da gente meditar. Se o ensino que a pessoa está passando está na palavra, é o ensinamento que a palavra passa, a gente sim acredita, mas se não, a gente deve descartar e não ouvir mais esses tipos de ensinamentos, porque se levantaram muitos, e são muitos e milhares de falsos profetas e estão enganando muitas pessoas. Muitas pessoas estão em muitas igrejas sendo enganadas por lobos devoradores, por falsos profetas, por pessoas que se dizem ser de Deus, mas não são e estão enganando as pessoas. Mas as pessoas são enganadas por quê? Porque falta conhecimento de Deus. A palavra de Deus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Quando a gente conhece a verdade, a gente é liberto e a gente não cai em qualquer doutrina, em qualquer falso ensinamento. E a própria palavra diz, o Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Então, a importância da gente ler a palavra, o Senhor Jesus deixou bem claro que nós devemos conhecer a palavra. A palavra está aqui no mundo para isso, é para a gente ler, para a gente meditar. A gente passa tanto tempo fazendo outras coisas durante o dia e não passa um tempo meditando na palavra de Deus. Quando realmente decidi ler a palavra de Deus, eu me envergonhei e pedi perdão a Deus, porque eu não tinha feito isso antes, mas graças a Deus, nunca é tarde para a gente reconhecer o nosso erro e voltar a fazer o que é certo, pois a palavra de Deus está aqui para isso, é para a gente ler, meditar e principalmente conhecer a verdade e ser liberto e não ser enganado por falsas doutrinas, por falsos espíritos e por falsos profetas.
Naquele grande dia, muitos vão dizer a Deus: Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu curei, eu expulsei demônios, eu fiz milagres, eu fiz isso e aquilo, mas não eram espíritos de Deus, eram espíritos enganadores que estavam sobre essas pessoas e elas achando que estavam servindo a Deus. Por isso que a importância de ler a palavra, leiam a palavra, pois ela liberta. Esse é a nossa reflexão de hoje, é a minha reflexão para vocês, leiam a palavra de Deus, pois ela liberta e não deixa você ficar sendo enganado pelos falsos profetas, amém? Tenham todos um bom dia. Se esse vídeo foi relevante para você, que você possa curtir, comentar, compartilhar. E se não é inscrito, se inscrever, né? Para dar uma forcinha aí para nós no canal. Que sejam todos bem-vindos aos novos e todos abençoados no nome de Jesus e pela palavra de Deus, que é o próprio Deus. Amém?